Beleza, pessoal? Tudo bem? Eu sou o petiano Matheus, do PET Química da UEM. E dando continuidade ao nosso enfoque online sobre PowerPoint, a gente vai agora para a aula 4, que é sobre a opção Inserir. Beleza? Ó, a opção Inserir está aqui em cima, na primeira barra de ferramentas, ao lado da página inicial aqui, ó, menu Inserir. A primeira opção que a gente tem é a opção de tabela. A primeira opção, ela já dá uma opção pré-definida aqui, onde você escolhe o número de colunas e linhas que você quer na sua tabela, certo? Ó, eu vou escolher uma tabela aqui, de exemplo, uma tabela 4 colunas por 4 linhas. Beleza? Aqui, a gente tem uma coisa bem interessante, é que cada uma dessas ferramentas que você pode inserir aqui, ela vai ter um menu secundário exclusivamente para ela, onde você vai conseguir mudar algumas informações, mudar formas, entre muitas outras coisas, daquilo que você está querendo inserir na sua apresentação, certo? Aqui para as opções de tabela a gente tem o design e o layout. No design você consegue mudar principalmente a cor da sua tabela. Se você selecionar toda a tabela aqui, você consegue pintar ela por inteiro, ó, pintar minha tabela de amarelo. Você pode acrescentar bordas à sua tabela, certo? E a gente também tem a opção de layout. No layout, o que a gente consegue fazer? A gente consegue, se a gente selecionar aqui uma coluna, a gente consegue excluir a coluna. Se a gente selecionar uma linha, a gente consegue excluir essa linha, certo? A gente também consegue inserir uma linha acima, inserir, por exemplo, uma linha abaixo, inserir uma coluna à esquerda, inserir uma coluna à direita. A gente pode também selecionar uma célula e pedir para que ela se divida de uma outra forma. Por exemplo, eu quero que essa célula ela tenha 3 colunas, por exemplo. A célula vai ficar aqui dividida em 3 partes. A gente também pode mexer aqui na altura que a gente quer da nossa célula, a largura da nossa célula. A gente tem algumas opções para o texto também que a gente coloca na célula. A gente pode ter o texto alinhado à direita ou à esquerda, o texto alinhado à direita, o texto centralizado, o texto alinhado para a parte superior, alinhado na parte inferior, alinhado centralizado. A gente também pode mudar a direção do nosso texto, por exemplo, girar o nosso texto em 90 graus. A gente pode acrescentar margens à célula. A gente pode aqui também mudar a altura e a largura de toda a nossa tabela. Ó. Por exemplo, eu quero uma tabela que tenha uma altura de 10 centímetros. Minha tabela vai ter 10 centímetros de altura, certo? Aqui, na parte de inserir tabela, a gente também consegue. A gente tem algumas outras opções, como por exemplo, desenhar a nossa própria tabela. Aqui a gente desenha a tabela do tamanho que a gente gostaria que ela fosse, e aqui no layout a gente consegue, por exemplo, dividir essa tabela no número de linhas e no número de colunas que a gente deseja. Por exemplo, eu quero que essa tabela pequenininha aqui tenha 3 colunas e 3 linhas, certo? E ela fica aqui com 3 colunas e 3 linhas. A gente pode também usar todas as ferramentas de design para ela. A gente pode pintar ela, por exemplo, de preto, pintar ela de azul, colocar borda, inserir borda, tudo isso, certo? Aqui a gente também consegue inserir uma planilha do Excel, certo? A gente consegue aqui aumentar ela e colocar aqui, preencher os dados, por exemplo. Aqui, colocar na coluna. Aqui a gente consegue preencher como se fosse realmente uma planilha do Excel, certo? Beleza. Dando continuidade à nossa apresentação, a gente vai agora para inserir imagens, certo? Se você clica aqui nesse ícone de imagem, ele vai abrir uma pasta com seus arquivos, onde você pode escolher uma imagem para você usar. Por exemplo, eu vou escolher essa imagem aqui, certo? Como eu disse, cada uma das ferramentas que a gente usa aqui, a gente vai ter um menu secundário, onde a gente vai ter diversas formas de você fazer a mudança dessa ferramenta, né?
Aqui, por exemplo, para imagens, a gente pode remover o plano de fundo dela. Essa aqui, no caso, já não tem plano de fundo. A gente pode fazer correções, aumentar brilho, aumentar contraste. A gente pode mudar a cor da nossa logo aqui, por exemplo. Ó. Mudei a cor da logo. A gente pode adicionar alguns tipos de efeitos. A gente pode colocar, por exemplo, desfocado, apagado. E são muitos outros efeitos que a gente pode usar também. A gente pode compactar essa imagem. A gente pode... Outra ferramenta interessante, a gente alterar a imagem, por exemplo. Eu quero trocar essa imagem por outra imagem, por exemplo, essa aqui. Eu vou trocar aquela imagem por essa aqui, certo? A gente também tem algumas opções de retrato, né? A gente vai mudar o fundo. Por exemplo, eu quero colocar bordas na minha imagem. A imagem vai ficar com bordas. Existem diversas formas de você fazer aqui, ó. Você pode mudar para fazer um trabalho 3D, bem interessante. A gente também consegue adicionar bordas à nossa imagem, colocar efeitos na nossa imagem. A gente também pode alterar o tamanho da imagem. Claro que a gente tem esses pontinhos aqui também que a gente pode mudar, tanto a largura quanto a altura. Aqui a gente consegue mudar para um número exato, por exemplo, 15 centímetros de altura. Ele vai ficar com 15 centímetros de altura. E ele vai corrigir a largura de acordo com a proporção entre a altura e largura que a própria imagem já tem. Certo? A próxima ferramenta que a gente vai usar agora é o Clip Art. Como funciona o Clip Art? Ele vai fazer uma pesquisa aqui no mecanismo de busca do PowerPoint a respeito da palavra que você colocar e vai dar opções de imagem para você acrescentar na sua apresentação. Por exemplo, vou procurar aqui por gato. Certo? Vai aparecer diversas imagens de gatos. Eu clico nela aqui e ela vai aparecer aqui para eu poder adicionar nos meus slides. Certo? A gente também tem a opção de instantâneo. Uma parte interessante da Clip Art é que ela apresenta também todas as ferramentas de uma imagem normal. Você pode mudar aqui, ó, você pode formatar ela e adicionar o que você quiser, o que você precisar. A gente também tem essa ferramenta de instantâneo. Como que ela funciona? Ela vai selecionar a tela que está abaixo ao PowerPoint, ou seja, está sobreposta ao PowerPoint. Certo? Ó, eu posso clicar aqui, ó, vou recortar a tela, vou fazer um recorte da tela que está abaixo. Ó. Por exemplo, eu quero selecionar essa parte aqui. Ó. Ela vai vir direto para cá, para você poder usar no seu slide. É bem interessante quando você precisa, por exemplo, usar uma página do Google. Você quer selecionar algo que você viu em algum navegador, etc. Você clica aqui, inserir, clica em instantâneo, recorte de tela. Você vai vir para cá, você pode, por exemplo, selecionar aqui, ó, a logo do YouTube. Ela vem direto para cá. É bem interessante e bem fácil de usar. Certo, vamos para a próxima ferramenta agora, que é o álbum de fotografias. O álbum de fotografias ele não é muito utilizado. Eu, pelo menos, não utilizo ele muito. E como que ele funciona? Ele vai basicamente criar um novo arquivo com imagens que você selecionou. Por exemplo, eu quero um arquivo que tenha essa imagem e essas 3 imagens, por exemplo. Eu coloco em inserir, ele vai criar uma nova apresentação no PowerPoint com as imagens que eu adicionei. Ó. Álbum de fotografias, com o meu nome aqui, e vai selecionar as imagens que eu coloquei aqui. Ó. Vai criar como se fosse realmente um álbum. Certo? Vamos sair aqui e vamos para a próxima parte. A próxima parte é você adicionar formas. Aqui são diversas formas que você pode adicionar à sua apresentação. Você pode adicionar retângulos, pode adicionar círculos, setas, pode adicionar também caixa de texto. São diversas coisas que você pode acrescentar para brilhantar a sua apresentação. Aqui, como todas as outras ferramentas, ela também tem um menu secundário, onde você consegue mexer o preenchimento da forma, a cor que você quer a forma. Tem como você mudar a cor do texto, por exemplo. Porque todas as formas você pode escrever. Por exemplo, aqui meu texto está em branco. Eu posso mudar o meu texto para preto, por exemplo. Certo? Você também pode mudar o tamanho da forma. São diversas opções que você tem. Certo? A gente também pode inserir Smart Art. Qual que é a parte interessante da Smart Art? Quando você quer
demonstrar, por exemplo, existem diversas opções aqui que você pode usar, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente está aqui a gente quer apresentar um ciclo de alguma coisa. A gente está querendo fazer, por exemplo, uma prova de biologia e a gente quer apresentar o ciclo da fotossíntese, por exemplo. Né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, passo 1, passo 1, passo 2, passo 2, passo 3 e assim sucessivamente. A gente também consegue alterar as cores da nossa Smart Art. Isso aqui é muito bom quando a gente quer passar algum tipo de informação de maneira visual. É bem interessante, bem mais fácil de explicar do que você ter que escrever vários tópicos e acabar complicando muito mais o texto. Aqui a gente também tem algumas opções que você pode fazer, ó, algumas opções de ciclo, ó, que legal esse aqui. A gente também pode formatar a nossa Smart Art, mudar o preenchimento da forma, o preenchimento do texto, alterar o tamanho, assim como todas as outras ferramentas. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre uma das mais importantes ferramentas para você expor informações no PowerPoint, que são os gráficos. Assim que você clicar no ícone dos gráficos, você vai abrir essa tela aqui, onde você vai selecionar o tipo do gráfico que você quer. Existem diversos tipos aqui. Eu vou estar usando como exemplo o gráfico em formato de pizza, certo? Assim que você selecionar, você vai abrir uma aba do Excel, ele abre automaticamente, onde você vai selecionar os dados do seu gráfico. Aqui está escrito, aqui em cima, na primeira linha, fica o título do seu gráfico. Eu vou colocar outro título aqui. E na lateral esquerda fica a legenda, certo? Em vez de ser trimestral, eu vou querer colocar aqui semestral. Certo? Essas outras informações eu não quero no meu gráfico, então eu vou retirá-las. Só que você pode perceber que a legenda ficou aqui, ó. Ela não saiu. Como que eu faço para retirar e selecionar apenas os dados que eu quero no meu gráfico? Eu vou pegar o meu mouse, colocar aqui na lateral inferior direita, até aparecer esse íconezinho aqui. Aí eu posso escolher apenas os dados que eu quero no meu gráfico, certo? Posso fechar aqui a planilha do Excel, já escolhi os dados que eu quero no meu gráfico. Só que eu não gostei muito de como o gráfico de pizza representa essas informações. Eu posso vir aqui, ó. Aqui a gente tem no total 3 ferramentas de gráfico que a gente pode modificar. A gente tem o designer, o layout e o formatar. Aqui no design a gente pode mudar, por exemplo, o tipo de gráfico que eu estou utilizando. Posso mudar o gráfico de pizza para um gráfico de linha, certo? Aqui também a gente tem como selecionar os dados, ou seja, vai abrir aquela planilha do Excel e a gente pode selecionar apenas os dados que a gente vai utilizar. E a gente também pode editar os dados, assim como a gente já fez anteriormente. Aqui também existem alguns tipos de layout que você pode utilizar para o seu gráfico. Layouts já pré-feitos, né, pré-prontos, para expor as suas informações. Também existem algumas cores aqui que você pode selecionar para o seu gráfico. Vou selecionar essa cor azul aqui. Agora a gente pode ir para o layout. No layout a gente pode adicionar uma imagem ao nosso gráfico, pode adicionar uma forma ao nosso gráfico, adicionar uma caixa de texto. A gente pode também mudar o local onde fica o título do nosso gráfico. Ó, a opção que eu selecionei aqui é acima do gráfico, mas eu posso colocar ele sobreposto ao gráfico. Também posso colocar título nos eixos. Por exemplo, aqui eu já tenho o título do eixo vertical, mas eu também posso adicionar um título do eixo horizontal, certo? Posso colocar um nome aqui. Também posso mudar o local onde fica a minha legenda. A minha legenda está à direita. Posso colocar ela à esquerda, por exemplo. Também posso modificar o local onde fica o rótulo de dados. Os rótulos de dados, quero que fiquem à direita. Os números vão ficar à direita. Também podemos colocar uma tabela com esses dados abaixo
ou acima do gráfico. Eu posso colocar a tabela abaixo do gráfico aqui, ó, a tabela de dados abaixo do gráfico. Também posso alterar os eixos, né? Mudar em vez de ser o eixo ficar da esquerda para a direita, eu posso colocar da direita para a esquerda, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Também posso adicionar linhas de grade ao meu gráfico, adicionar mais linhas, ó. Fica bem interessante. A gente também pode, aqui existem algumas opções que não são utilizadas nos gráficos de linha, mas que são utilizadas em outros gráficos, que aqui, essa opção aqui, ela é utilizada nos gráficos de colunas, e essa aqui também nos gráficos de colunas, e a rotação 3D é utilizada nos gráficos em forma de pizza. A gente também pode traçar linhas de tendência para ver crescimento, o decréscimo de algum dado. A gente pode traçar linhas aqui, linhas de projeção, de crescimento exponencial, por exemplo. Podemos adicionar barras, tanto superiores como inferiores. E também podemos estabelecer uma porcentagem de erro para o nosso gráfico. A gente pode selecionar aqui e colocar para calcular o erro, certo? A última ferramenta que a gente pode utilizar nos gráficos é o formatar. O que a gente consegue aqui mexer bastante no nosso gráfico. A gente consegue mudar a cor do nosso gráfico, mudar o estilo do nosso gráfico aqui, ó. A gente pode, por exemplo, selecionar que a borda do nosso gráfico vai ficar laranja. A borda do gráfico agora é laranja, correto? A gente pode também mudar o preenchimento do nosso gráfico, mudar a cor. Aqui ele mudou a cor do ponto do gráfico, mas eu também posso mexer na cor da linha do meu gráfico. Ó, aqui está a cor do marcador, que eu coloquei preta, né? E também posso mexer na cor da linha do meu gráfico. Eu posso, por exemplo, pintá-la de vermelho. Ela vai ficar vermelha, certo? Aqui também eu posso colocar algumas outras coisas no meu gráfico, como sombra, alterar a sombra do meu gráfico, colocar brilho no meu gráfico. É basicamente isso, pessoal. Agora a gente pode ir para a nossa próxima ferramenta, que é o hiperlink e a ação. Como você pode ver, quando você não tem nada selecionado, eles vão ficar aqui em cinza, eles não funcionam. Por quê? Você precisa selecionar algo para levar eles a algum lugar. Por exemplo, vou selecionar aqui uma caixa de texto. Vou colocar uma caixa de texto aqui, escrito voltar. Por exemplo, eu cliquei aqui, escrevi. O que eu posso fazer agora? Eu vou selecionar, eu vou aqui na ferramenta de hiperlink e vou falar para onde que eu vou quando eu clicar nesse voltar. Eu posso adicionar uma página da web ou algum arquivo do meu computador. Por exemplo, se eu clicar em voltar, eu posso ir, por exemplo, para meus documentos, para as minhas páginas de navegação e para arquivos já existentes no meu computador também. Também posso colocar para voltar em algum lugar da própria apresentação. Eu posso colocar para ele criar um novo documento. Eu escrevo o nome do documento aqui que ele vai criar. Ou posso colocar um endereço de e-mail, certo? Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui a opção de voltar nesse documento, que é uma coisa que é extremamente usada e que ajuda muito enquanto a gente está fazendo apresentações. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui no meu slide número 6 e eu quero voltar para o meu slide número 1. Por exemplo, se eu estou fazendo a apresentação, eu vou ter que pular todas esses outros slides para conseguir chegar lá, certo? Se eu clico aqui, ele vai me direcionar direto para lá, ó. Fica muito mais fácil, entendeu? E fica muito mais interessante e deixa a sua apresentação muito mais bonita, certo? Também tem diversas outras formas de você usar. Você pode, por exemplo, adicionar uma página aqui. Vou adicionar um novo slide e vou colocar aqui todos os meus slides. Eu vou colocar tabelas, vou colocar formas, vou colocar hiperlinks. É muito bom para você fazer um sumário interativo, por exemplo. Hiperlinks. A gente tem aqui os hiperlinks. O que a gente vai fazer? Seleciono ele, coloco aqui inserir hiperlink
e levo ele para hiperlink, certo? Quando eu clicar aqui com o botão direito e abrir hiperlink, eu vou direto para lá, sem precisar pular as minhas, sem precisar passar pelos outros slides, eu vou direto para lá. É muito interessante para você deixar a sua apresentação muito mais dinâmica, certo? Também tem a outra opção, que é a ação, né? Como funciona a ação? Ela é basicamente um hiperlink, só que você aqui você seleciona o que você quer fazer com ela. Por exemplo, eu quero criar um hiperlink para o próximo slide, executar um programa quando eu clico na palavra que eu selecionei, posso executar um macro, a ação de um objeto, tocar um som. São diversas opções que você tem para facilitar aí durante a sua apresentação, certo? Vamos agora para as próximas ferramentas, que são caixa de texto, rodapé e data e hora, número de slide e objeto. Isso aqui são coisas para você adicionar à sua apresentação para deixar ela mais completa. A gente consegue, assim como nas formas, você também pode adicionar uma caixa de texto aqui, onde você pode editar o tipo de texto que você quer, o que você quer escrever, alterar a cor da letra, o tamanho da letra, o tipo da letra. As mesmas opções que você tem quando você clica aqui nas formas, certo? A gente também pode adicionar um cabeçalho e rodapé, que basicamente resumem o restante das nossas atividades aqui, das outras opções, né? A gente pode colocar a data e hora no nosso slide, a gente pode colocar o número do slide, a gente pode escrever alguma coisa no rodapé, como por exemplo o Matheus, certo? Eu vou aplicar tudo nesse slide. Ó, meu nome aqui, como rodapé, eu tenho aqui também a data e o número do slide, certo? São coisas simples, mas coisas que, querendo ou não, acrescentam a sua apresentação, certo? A gente também tem aqui as word arts que a gente pode adicionar, né? Onde a gente já tem um texto pré-definido e a gente quer escrever, por exemplo, com uma letra diferenciada, com uma letra sombreada, por exemplo. É bem interessante também e bem facinho de usar e melhora bastante a sua apresentação, certo? Próxima coisa que a gente vai ver são as equações e os símbolos. Isso aqui é bem interessante para você fazer trabalhos, para você colocar, por exemplo, tem como você colocar aqui operações de mais, menos, frações, colocar raiz quadrada. Aqui tem diversas opções que você pode fazer. Olha que legal aqui, você pode adicionar uma conta de Bhaskara aqui, ó. Adicionar uma Bhaskara. Entende? É bem interessante. E outra coisa bem legal de comentar aqui é que você só consegue inserir os símbolos quando você já tem uma equação. Ó, se eu não estou na equação, o símbolo fica desativado. Agora, se eu clico aqui, eu abro essa aba aqui de símbolos. São diversos símbolos que você pode usar. Tem realmente muito símbolo aqui que você pode usar para ajudar a explicar a equação que você quer fazer, né? É isso aí. A gente também tem algumas opções aqui, que são a opção de você inserir um vídeo no arquivo, ou você adicionar um vídeo de um site, ou um vídeo de um clip art, certo? A gente também pode adicionar um áudio à nossa apresentação, ou um áudio de clip art, ou mesmo gravar um áudio para acrescentar à nossa apresentação, certo? Então, pessoal, a aula 4 foi isso. Obrigado por terem assistido.